Oração, ação, o nosso cantinho espiritualista, o nosso cantinho de perspectiva, de conhecimento, de um ponto de vista mais amplo, científico, filosófico e espiritual. Um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio, um ponto de expansão da perspectiva de vida. Que esse nosso espaço sirva para tudo isso. Ainda que minusculamente, porque não temos nós mesmos condições de tanto assim. A vida não dá saltos, a evolução não dá saltos. Jesus, quando veio, falou isso, que muito mais teria a nos dizer, mas não podia, pela dureza dos nossos corações. O grande fator limitante para a nossa evolução somos nós mesmos, é claro. Porque, de outra forma, a lei de atração, a lei de sintonia, traz até cada um de nós precisamente o que nós precisamos, na quantidade que nós precisamos, no momento que nós precisamos, com as pessoas que nós precisamos para evoluir. É justamente por não aceitar, por não ver a exatidão de tudo que acontece, que nós brigamos com a vida, brigamos com as pessoas, queremos o afastamento daquilo que nos desagrada, como se o agrado, o desejo nosso fosse o fiel da balança, fosse o critério para avaliar se uma coisa é boa ou não. Jesus nos propôs outro critério que não o nosso, ao nos ensinar a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só a criança egocêntrica, a criança no estágio do reinado infantil, se aventura a julgar situações, pessoas, apenas pelos seus desejos. O que atende os seus desejos é bom, o que não atende é ruim. Se nós fazemos isso, e nós fazemos isso, é por nossa infantilidade, por nossa imaturidade espiritual, não importa a idade que nossos corpos tenham. Não é problema ser imaturo, a criança jamais pode ser culpada por ser criança. Duro é quando a criança se acha adulta, se acha madura. Reconheçamos a nossa imaturidade, desafiemos a nossa imaturidade na dose certa, mas reconhecendo que somos crianças espirituais. Uma das medidas, uma das crenças nossas que mostra a nossa imaturidade é a crença exagerada nos feiticeiros. Tome os filmes, os desenhos infantis, os próprios desenhos e filmes de super-heróis apresentam para todos nós seres superpoderosos. As próprias teologias apresentam para nós seres superpoderosos. Porque feiticeiros, super-heróis ou santos não passam disso. Criaturas que, apesar de terem como origem, para todos que acreditam em Deus, uma fonte perfeitamente boa, perfeitamente justa e absolutamente todo-poderosa, ou criou seres muito mais poderosos que os outros, mostrando que não são justas,
ou estão nos punindo com castigos eternos, com castigos terrivelmente limitantes, mostrando que não são boas essas forças. O seu Deus não é justo ou não é bom? Se o seu Deus for perfeitamente bom e perfeitamente justo, não podem existir anjos, arcanjos e querubins e serafins como criaturas geradas, saídas da mão de Deus, melhores que as outras. Se há seres mais avançados, e é óbvio que existem seres espiritualmente mais avançados que outros, isso se deve a conquistas individuais daqueles seres, e não a privilégios de um Deus mau ou injusto. Da mesma forma, os super-heróis. Da mesma forma, os santos. Como entender a santidade? Onde está a justiça de Deus? São privilegiados de Deus? Então não existe Deus justo. São premiados por Deus? Então não existe Deus bom. Porque o próprio pai, a própria mãe, que premiam ou punem filhos sem ter motivo, não podem ser bons pais nem boas mães. Como entender então a antiga crença nos feiticeiros? O que vocês acham? Temos lidado com isso e hoje vamos encerrar o subitem Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, do capítulo 9 da segunda parte desse fabuloso O Livro dos Espíritos, subitem do capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Material, subitem que vai da questão 551 a 556. Hoje, terminando esse subitem, nós vamos pegar as questões 555 a 556. Busque no seu exemplar de O Livro dos Espíritos. Se você não possui, adquira. Isso não obriga a nenhuma conversão, a nenhum ponto de vista. A nossa sugestão que você adquira é porque realmente é um livro que expande a nossa visão. É uma longa entrevista, mais de 1000 perguntas, de uma mente lúcida, científica, como de Allan Kardec. Era discípulo de Pestalozzi, era reconhecido como cientista e acadêmico do seu tempo. Não é qualquer pessoa. E ele faz essas perguntas para espíritos de luz, a egrégora, espírito da verdade, de alta relevância, de alta hierarquia, que nos dão respostas maravilhosas. Imperdível. Vamos então entender o que é o feiticeiro, o que é feitiçaria. Como compreender esse mito persistente em diferentes épocas, em diferentes culturas? De onde vem isso? Kardec, na 555, pergunta assim: o que devemos entender pela palavra feiticeiro? E a resposta dos espíritos é: nós sempre sugerimos que todos deixemos a nossa água aqui próximo, porque há uma comunhão, há uma integração, uma fraternidade espiritual nesse nosso trabalho. E você
vai se surpreender com a harmonia, o remédio, o bem que essa simples aguinha faz para todos nós. Muito bem, então a pergunta: o que devemos entender pela palavra feiticeiro? Os espíritos respondem: aqueles a quem os homens chamam de feiticeiros são pessoas que, quando possuem boa fé, desfrutam de certas faculdades como a força magnética ou a dupla vista, a clarividência e o magnetismo. Continuam eles: assim, por fazerem coisas que a maioria não compreende, as pessoas acreditam que essas criaturas são dotadas de um poder sobrenatural, de um poder especial, de um dom que veio das mãos do próprio Deus, como já dissemos até aqui. Os cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Os indígenas no Brasil, no mundo, ao longo da história, não tomaram os homens brancos por seres especiais, por portarem espelhos, por portarem armas de fogo, por andarem em cima de cavalos? Sendo que nós sabemos que nada disso nos faz seres especiais. Então fica clara na resposta dos espíritos e na história que aqueles que não compreendem certos fenômenos supõem que as pessoas que promovem esses fenômenos são seres especiais, deuses, semideuses, santos, super-heróis, feiticeiros. Ao contrário disso, a compreensão que nós temos dons em potencial, que afloram conforme a evolução do ser, como quaisquer dons. Um professor de matemática não confere poderes aos seus alunos, poderes especiais, poderes sobrenaturais. Ele estabelece um sistema pedagógico, oferece desafios para os seus alunos, e nesse processo de serem desafiados e serem ensinados, eles vão desenvolvendo dons. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, a vida, Deus faz com todos nós. Nos propõe desafios em nós e nas pessoas à nossa volta, e nos fatos que nós vivemos, a título de termos que matar a fome, de buscarmos a cura para doenças, de auxiliarmos cônjuges, filhos, irmãos a superarem seus problemas. Vamos desenvolvendo técnicas, vamos desenvolvendo tecnologias, vamos desenvolvendo lucidez que expandem a nossa compreensão, que expandem a nossa capacidade de superar os problemas. Se diz com muita sabedoria que a dificuldade é a mãe da ciência, que é a partir das dificuldades que nós fomos criando. A roda foi criada como? A alavanca foi criada como? A lança, o arco e flecha, todos foram criados a partir de uma necessidade e a partir de um olhar investigativo
não dogmático, lúcido dos fenômenos que acontecem à nossa volta. Um olhar que hoje nós chamaríamos de um olhar científico, um olhar racional, que infelizmente vem sendo perdido tanto pela religião quanto pela ciência. A religião fanática nega certos fenômenos, coloca certos fenômenos, certas posições, certas ideias na conta de heresia. Por exemplo, a Terra ser redonda foi colocada pela religião como uma heresia, algo contrário a Deus, quando era apenas contrário aos preconceitos de certos religiosos. Da mesma forma, a mediunidade, a clarividência, a clareaudiência, entre outros fenômenos, a paranormalidade, são consideradas por certos cientistas também fanáticos como fatos anticientíficos. Ora, a ciência, assim como a religião, um ser humano em geral, não deveria descartar fatos. Não há fatos que mereçam ser descartados. Qualquer ser humano racional deve se propor a examinar todos os fatos, sem descartes a priori, descartes por definição. Não existem fatos verdadeiramente anticientíficos nem antirreligiosos. Tudo deve ser examinado. O livre exame, o exame lúcido, não pode admitir dogmas religiosos nem dogmas científicos. Liberdade de exame, liberdade de pensamento. O livre pensar é uma faculdade, é uma característica, é um poder, digamos assim, do ser humano, que jamais deveria ser perseguido, boicotado ou desprezado. Não é assim? O comentário de Kardec a respeito disso diz o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou várias fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, que na verdade são apenas uma ciência, é a melhor defesa contra as ideias supersticiosas. Porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível. O que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Por exemplo, a ciência fala, a lógica fala, que todo efeito tem uma causa, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e o que, portanto, nos leva à conclusão de que nós, seres humanos, fenômenos inteligentes, sem dúvida, temos que ter uma causa inteligente. Não pode o ser humano efeito inteligente ser fruto do acaso, do nada.
é a busca, é a investigação não dogmática pela causa inteligente que nos gerou, que vai chegar inevitavelmente a uma força criadora inteligente e poderosa. E aí não importa o nome que você der para essa fonte. Quando se fala que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário, uma lei da física, é claro que essa lei não se restringe a fenômenos da matéria, se é uma lei como a lei de inércia, como tantas outras leis, ela vai abranger a verdade, a realidade, e a realidade não é só material, de forma que algo que acontece nessa vida e que não tem explicação, não pode, só pelo fato de uma ciência não ter a explicação de um fenômeno, ser dado um rótulo de falência, um rótulo de acaso, um rótulo de não ter explicação. Por quê? Um pai e uma mãe têm uma filha inteligente e uma filha que nasce com limitações mentais. Se você for perguntar para um médico materialista, ele vai lhe dizer que as suas duas filhas tinham a mesma chance de vir sem problemas mentais ou com problemas mentais. Se uma veio com problemas mentais e outra sem, foi por sorte ou azar. Mas sorte ou azar não explicam nada. Se eles falarem que foi por acaso, não explicam nada. Se eles falarem que elas tinham uma chance de tantos por cento de vir com problemas mentais e tantos por cento de não vir, não explicam por que uma criança veio saudável e outra veio com limitações. Como disse Sócrates, admitir a insuficiência, admitir a incompletude, admitir a ignorância é a chave da sabedoria. Tanto que ele colocou como pilar da filosofia, de toda a filosofia ocidental atual, o só sei que nada sei. Somente um ser que reconhece a sua insuficiência se candidata ao aprendizado. Se ele reconhece a sua ignorância, se candidata ao aprendizado. Se reconhece a sua incompletude, se candidata à incompletude. E o contrário também é verdade. Se considera autossuficiente, centro, referência do que é verdadeiro e do que não é de todo o universo, o ser se candidata à paralisia, à ignorância. É assim que precisamos estudar o fenômeno, os dons espirituais e a antiga crença nos feiticeiros. Questão 556, Kardec pergunta: algumas pessoas têm realmente o dom de curar? Pelo simples toque? Vejam a resposta dos espíritos de luz. Quando se juntam a pureza dos sentimentos e o desejo ardente de fazer o bem, a força magnética pode realmente curar. Porque quando isso acontece, os bons espíritos sempre vêm em auxílio daqueles
que são portadores dessas qualidades. Isso do lado do agente, da pessoa que, por bons sentimentos e por dons magnéticos, se propõe a fazer essa cura. Mas mesmo essas pessoas, acrescentamos nós, como acrescentou Jesus, precisam que o doente se abra à cura. Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Então, Jesus certamente tinha a pureza de sentimentos e o desejo ardente de fazer o bem, e possuía a força magnética. Mas mesmo possuindo isso tudo num grau superlativo, num grau máximo, ele, pelas suas próprias palavras, precisava que o doente tivesse abertura, tivesse sintonia, cresce na força do bem e na força da luz. E aqui os Espíritos nos dão algumas chaves fundamentais, dizendo: sempre é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas, principalmente por pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, que estão sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. Também é preciso desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade alheia em proveito próprio. Então, quando cada um de nós ouvir relatos de pessoas entusiasmadas, precisamos desconfiar. Quando ouvimos relatos de pessoas crédulas, cuja primeira hipótese é crer na maravilha, no milagre, na derrogação das leis da natureza, é preciso desconfiar. Quando ouvirmos relatos de pessoas que levam vantagem, que têm interesses naquele fenômeno, interesses de manipulação, de consciências, com objetivos financeiros, políticos, sexuais, precisamos desconfiar. Então, não se trata de olhar um fenômeno e já pensar no maravilhoso, no milagre, na paranormalidade ou na mediunidade. A paranormalidade e a mediunidade são fenômenos que existem desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe. Não pode, ninguém tem o direito de declarar dogmaticamente, antes de examinar, que um fenômeno é mentiroso, assim como ninguém também tem o direito de declarar que um fenômeno é verdadeiro, é milagroso, sem examinar racionalmente todas as possibilidades. Se uma pessoa vê algo que outros não veem, deve ser estudada a possibilidade de alucinação, se ela não ingeriu substâncias que geram esse efeito alucinógeno na mente. Se uma pessoa vê algo que ninguém mais vê, deve ser estudada a condição de saúde mental da pessoa, porque há psicopatologias que têm entre os seus sintomas a alucinação,
Deve ser estudado o histórico daquela pessoa, se ela já teve outros fenômenos como esse. Deve-se estudar se naquele momento ela não passa por situações que alteram o seu entendimento, como fome, como um medo extremo, como um pânico, entre outras situações. Analisar racionalmente um fenômeno exige método, exige lucidez, exige exame de hipóteses. Não há racionalidade em apenas aceitar como hipótese para um fenômeno a ação de Deus. Não há racionalidade em excluir alternativas ao examinar um fato. Um detetive, um policial, deve estar aberto a todas as alternativas que podem ter gerado um crime. Um cientista e um religioso também. Cultivemos em nós a atitude investigativa, racional, lúcida, que olhe os fenômenos com a contribuição das ciências, mas sem excluir também alternativas de forças que nós não vemos hoje. Seres primitivos, por desconhecerem a radioatividade, o magnetismo, a eletricidade, por exemplo, que se ativerem exclusivamente aos fenômenos que são visíveis, vão negar, vão ignorar, vão colocar à conta do maravilhoso tudo que for efeito dessas três forças, já bem conhecidas pela ciência hoje. Então a arrogância precisa ser banida da nossa atitude, sem eliminar hipóteses que nós não concebemos. Analisar racionalmente, é claro, à luz do que a gente concebe, mas sem essa prepotência de achar que o que a gente ainda não aprendeu não existe. Isso também, essa prepotência, essa arrogância, também não é sinal de maturidade. Também é sinal, no máximo, ou no mínimo, de uma adolescência, de uma pré-adolescência espiritual. Sejamos lúcidos, racionais e humildes para entender, examinar com lucidez os fenômenos à nossa volta, sem descartar possibilidades, mas sem fazer crenças ou descrenças antes de um fenômeno, antes de um exame lúcido dos fenômenos. Que essa atitude favoreça a nossa compreensão da vida, a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. Muito boa noite a todos, saudando os amigos que estão conosco, Hugo Souza, Janaína Correia, Renata Maria Silva, Enir Cajazeira, Sayonara Angélica, Mônica sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Janaína Correia falando de uma tia desencarnada que era benzedeira e que benzia com galho de arruda e ajudava muito.
Hugo Souza externando sua gratidão. A Janaína falando da importância de motivar estudantes ligados à ciência a não terem essa visão dogmática que muitos materialistas têm. Ter empatia é fundamental. E não fechar possibilidades. Esse é o verdadeiro espírito científico. A Emir fala, os índios fazem feitiçarias e nelas acreditam? Claro que sim. E em muitos aspectos vão ser conhecedores dos fenômenos energéticos das plantas muito mais que os melhores cientistas ocidentais. Precisamos de humildade, né? Janaína Correia fala que graças a Deus estamos aqui com espírito de estudo, é realmente muito bom. Rita Licássia, muito boa noite. Mônica Silva, Marco Aurélio Trindade. Diz ele, uma luz ao cair da tarde, agradecemos realmente que esse nosso momento seja uma luz nessa escuridão que nós estamos vivendo. Andréa Santos, Rosa Nepomuceno, Nalva Gorri, Maria José Sobral, muito bom estar com todos vocês. Compartilhem se vocês entenderem que isso pode ser útil para mais alguém. Paz e bem, amanhã estaremos juntos novamente às 18 horas e domingo às 17h30. Grande abraço, ótimo final de dia para todos vocês. E compartilhem se entenderem que pode ser útil. Até amanhã.